RCP Notícias. Já são 13 horas em Cabo Verde. Muito boa tarde. Vamos dar início ao Jornal da Tarde para esta terça-feira. Abrir a conhecer os títulos. A Seleção Nacional de Handball já se encontra melhor instalada e prepara para entrar em campo amanhã frente ao Ruanda. Fundação Amílcar Cabral gostaria de ver história do patrono da independência nacional integrar roteiros turísticos do país. João Augusto Barros de Pina, indicado pelo governo para exercer o cargo de fiscal único do INE, ouvido hoje na primeira comissão parlamentar, advoga a favor da implementação do sistema de contabilidade patrimonial do Instituto. Financiamento do Ministério da Cultura aos grupos carnavalescos será entregue ainda esta semana, diz Ligog. Estados Unidos confirmam ter afundado embarcação procedente do Irão com ajuda letal para os Houthis. Acompanhe estas e outras notícias neste jornal, edição e apresentação de Humberto Santos. Ora, viva, muito bem-vindo a este jornal. A Seleção Nacional de Handball já se encontra melhor instalada, portanto, no Egito, depois de ter chegado ontem por volta das 11 da noite de Cabo Verde, 2 da madrugada, na terra do Faraó, mas encontrar péssimas condições no hotel onde foi destinado para a equipa ficar. Os jogadores tiveram que passar a noite no hall de entrada do hotel, mas agora a situação já se encontra resolvida. Tenho indicações que ainda não é possível então avançarmos com esta notícia. Vamos então tentar um contacto com o jornalista Moisés Évora, outro enviado especial da RTC, desta vez à Côte d'Ivoire, onde, portanto, a Seleção Nacional de Futebol disputa a CAN. Moisés Évora vai contar-nos a quantas vai a preparação dos Tubarões Azuis para o segundo jogo frente a Moçambique, o jogo que está marcado para esta sexta-feira às 13 horas, hora de Cabo Verde, um jogo que acontece depois da vitória grandiosa dos Tubarões Azuis frente, portanto, à poderosa equipa do Ghana. Também tenho o sinal de que não está sendo possível estabelecermos neste momento o contacto com o Moisés Évora. Avancemos então com outras notícias e já voltamos a estas notícias de abertura deste jornal, enquadrado nas celebrações do centenário de Amílcar Cabral. A Companhia de Teatro Siquinada e o Teatro Arte e Imagem apresentam no próximo dia 20 de janeiro, no palco do Auditório Nacional, aqui na cidade da Praia, a peça Cabral, a Última Lua de Homem Grande, adaptada do romance do escritor cabo-verdiano Mário Lúcio Souza. Os ensaios e os preparativos decorrem bem e tudo estão a fazer para que os atores consigam transportar para o palco a figura ímpar que foi Amílcar Cabral, conforme o texto de Mário Lúcio. Entretanto, já tenho o sinal dos colegas de que já é possível estarmos à conversa com o jornalista Moisés Évora, que se encontra, portanto, em Côte d'Ivoire, a acompanhar a Seleção Nacional de Futebol. Moisés, muito boa tarde. Sei que a Seleção Nacional vai treinar esta tarde para, portanto, mais um dia de preparação para o jogo com a lusófona também, Moçambique. Boa tarde, Moisés.
Sim, muito boa tarde para ti, para o auditório da Rádio Pública. Como disseste, a Seleção Nacional tem mais um treino e hoje às 15 horas e 30 minutos, hora local, a 14 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Já tivemos um apronto ontem à noite, aqui nas imediações do hotel Quartel-General, que é o Hotel Azalai, e hoje então mais um treino às 15 horas e 30 minutos. Deixa-me dizer-te que ao longo do dia temos um tempo abafado, também já tivemos chuva, aqui é assim, mas muito calor. Aqui junto a mim, Humberto Betancourt, que é técnico adjunto, um dos elementos da equipa técnica da Seleção Nacional. Humberto Betancourt, este treino já pensando também no jogo de amanhã, que terá início às 14 horas, hora da Costa do Marfim, não é? Antes de mais, boa tarde, Moisés, boa tarde a todos os rádio ouvintes que agora nos escutam. Sim, relativamente ao treino de hoje, será o nosso segundo treino após o jogo, estamos ainda em modo de recuperação, mas tendo em conta que o próximo jogo será já na próxima sexta-feira, estrategicamente hoje iremos começar já a introduzir algumas nuances dentro daquilo que são o plano estratégico para o jogo contra Moçambique. Bem, Humberto, e olhando para este calor molhado, digamos assim, o fator físico conta sobremaneira, não é? A nossa seleção também está bem preparada nesse capítulo. Exatamente, porque é o que já prevíamos, tendo em conta que aqui há muito calor, mas em contrapartida, por outro lado, há uma umidade térmica bastante baixa, o que causa algumas dificuldades no capítulo respiratório. Isso acaba por, de certa forma, influenciar a dinâmica respiratória e, em consequência, a tomada de decisão será sempre afetada. Mas, como disse antes, já estávamos precavidos sobre esse aspecto e trabalhamos bem e temos adaptado muito bem ao clima e às circunstâncias, pese embora que o próximo jogo vai ser às 14 horas, e os próximos treinos serão quase à hora do jogo, principalmente para nos permitir uma melhor adaptação ao horário em que será o jogo. Aqui em direto então para a Rádio de Cabo Verde, Humberto Betancourt, elemento da equipa técnica, treino então dentro de pouco tempo. Já agora recordamos que Cabo Verde lidera o grupo B com 3 pontos, Moçambique e Egito têm 1 ponto, a Gana não pontuou. Para recordarmos também, Humberto, que ontem houve muito futebol, Senegal 3, Gâmbia 0, Argélia igualdade a uma bola com Angola, mais um país lusófono também neste campeonato africano. Camarões empatou a uma bola com a Guiné-Conakry e hoje teremos Burkina Faso, Mauritânia, Tunísia, Namíbia e Mali, África do Sul. Muito futebol, muita festa. A equipa tem sido muito acarinhada, a Seleção Nacional tem sido muito acarinhada aqui na Costa do Marfim. Já agora, se me permites, uma palavra, boa sorte também para a Seleção de Handball, e sei que houve alguns contratempos, que tudo decorra bem e também bom trabalho para o nosso colega. Bem-vindo, Neves, muito boa tarde. Continuação de muito boa tarde, Moisés Évora. Exatamente, a nossa equipa nacional de handball passou por algumas tribulações nas primeiras horas em que chegou a Cairo com a caravana a enfrentar problemas com o alojamento. Só depois de várias horas, jogadores e staff técnico conseguiram instalar-se. O treino que estava previsto para hoje é que acabou por ser cancelado. Pormenores com o enviado especial da RTC. Bem-vindo, Neves. Foi para esquecer as primeiras horas da Seleção Nacional de Handball no Egito.
A caravana aterrou em Cairo poucos minutos depois das 2 da madrugada, chegou ao hotel às 4 e só por volta das 13 horas conseguiu instalar-se. É que os quartos, inicialmente postos à disposição dos jogadores, não estavam em condições. A seleção recusou-os de imediato, conforme conta Alberto Silva, chefe da caravana. Tivemos um mau bocado. Ao chegar, a organização nos disponibilizou um hotel que não estava preparado para receber os atletas e achamos, portanto, as condições não estavam favoráveis e nós exigimos o mínimo, por isso não entramos nos quartos, porque os quartos não estavam em condições e tivemos que discutir, tivemos que exigir e muito tempo aqui à espera, os jogadores deitados no chão, toda a delegação em péssimas condições. Quando diz que os quartos não estavam em condições, refere-se exatamente a que condições? Primeiro, tinha trabalho nos quartos. Outros não tinham fechaduras. Tinha o ar mofo, ou seja, da umidade que numa alta competição os jogadores... E fazia mal mesmo aos staffs, a todo mundo. E também tinha alguns pequenos animais, para não dizer os nomes todos, mas também nos lençóis e os travesseiros também não estavam limpos, enfim. O impasse arrastou-se desde a madrugada até por volta da 1 da tarde, altura em que finalmente se conseguiu uma alternativa junto da Confederação Africana de Handball. A solução passou por transferir a equipa para um outro piso do mesmo hotel. Esperávamos muito mais desta organização, até porque o Egito, o topo da organização é a África, né? Esperávamos muito mais, exigimos isso, tivemos até de dizer que se não íamos para casa. E qual foi a resposta da CAB? Da CAB é que é uma organização difícil, num momento difícil também, e que havia outras equipas que não reclamavam tanto como nós, mas nós, na verdade, exigimos o mínimo, porque aqui estávamos abaixo do mínimo. E nós, se as outras equipas não reclamam, nós não vamos nessa onda. Com toda esta situação, a equipa nacional acabou por cancelar o treino que tinha marcado para o início da tarde desta terça-feira. Alberto Silva lamenta. Vamos descansar, hoje já perdemos o treino, o primeiro treino, vamos jogar amanhã. Portanto, isto já é um obstáculo, o foco, portanto, foi beliscado, mas eu acho que a gente vai reverter as coisas e ver que por causa da dificuldade, vamos mostrar que nós, dentro do campo, podemos, portanto, virar o jogo. Cabo Verde, vice-campeão de África, entra em cena esta quarta-feira. Primeiro jogo do Grupo A é com o Ruanda. Início marcado para as 14 horas locais, 11 da manhã, em Cabo Verde. Contrariado, mas com a motivação em alta, a Seleção Nacional de Handball vai enfrentar então o Ruanda amanhã às 14 horas de Cabo Verde. E o país deveria começar a considerar a aposta no turismo cultural, colocando a história de Amílcar Cabral no quadro das atividades culturais da cidade da Praia, defende Pedro Pires, ao avançar as atividades que vão marcar o início da celebração do centenário no próximo sábado. O ponto alto do centenário será a realização de um colóquio internacional em setembro próximo. Pormenores com Edneia Barros. A celebração do centenário de Cabral inicia 20 de janeiro, Dia dos Heróis Nacionais, avança o presidente da Fundação Amílcar Cabral. O comandante Pedro Pires considera que essa celebração é um dever de memória e adiantou o roteiro das atividades. No dia 20 de janeiro vamos realizar uma reunião, chamemos de uma assembleia, sob a presidência do Sr. Presidente da República. A seguir, ou no mesmo contexto, vai haver uma marcha aqui na cidade da Praia. E o dia vai terminar com uma peça de teatro dedicado a Amílcar Cabral.
Pedro Pires diz que a celebração do centenário é o maior desafio que a Fundação tem pela frente, tendo em conta a exigência da colaboração e comunicação com os outros interessados. Garante Pedro Pires que há um elevado número de iniciativas no país e no estrangeiro para a comemoração do centenário. Em África, destaca um colóquio internacional a ser realizado em Luanda no próximo mês de março. E como ato central, adianta que em Cabo Verde será realizado um colóquio internacional em setembro. Nós, como um ato central, estamos a preparar a realização de um colóquio internacional com investigadores conhecidos, com professores universitários e outros, no mês de setembro. Não marcamos aqui a data. Nunca houve tantas solicitações de autorizações para publicações das obras de Cabral, o que traduz a importância que se tem dado a essa figura. Daí o comandante Pedro Pires, que intitula setembro como mês de centenário, frisa que Cabo Verde deveria começar a apostar no turismo cultural. Teria interesse que colocássemos Amílcar Cabral, a sua obra, o seu pensamento, no quadro das atividades histórico-culturais que têm lugar no nosso país, têm lugar na cidade da Praia. Traria outro conteúdo ao turismo. Saíamos do turismo sol e praia, para um outro turismo, que é o turismo da cultura, da história e do pensamento. Amílcar Cabral é uma figura de referência em matéria de luta de libertação que deixou um legado humanista, cultural, ético, político, filosófico e estratégico, afirma Pedro Pires, defendendo por isso que deve-se promover uma reflexão sobre os princípios e valores dessa figura para que as novas gerações também conheçam a história e o processo que fizeram Cabo Verde um país independente. E enquadrado nas celebrações do centenário de Amílcar Cabral, a Companhia de Teatro Siquinada e o Teatro Arte Imagem apresentam no próximo dia 20 de janeiro, no palco do Auditório Nacional, a peça Cabral, a Última Lua de Homem Grande, adaptado do romance do escritor cabo-verdiano Mário Lúcio Souza. Os ensaios e os preparativos decorrem bem e tudo está a ser feito para que os atores consigam transportar para o palco a figura ímpar que foi Amílcar Cabral, conforme o texto de Mário Lúcio. Maria José Macedo. De acordo com o presidente da Companhia de Teatro Siquinada, José Pedro Betancourt, os ensaios decorrem a um bom ritmo e tudo estão a fazer para apresentar no palco uma peça à altura da figura ímpar que foi Amílcar Cabral. A atitude corre direto. O pessoal está empenhado, o pessoal está a trabalhar, está a ensaiar, está a regimentar material que é para não poder fazer uma montagem, porque não queria apresentar uma peça que realmente responde à dimensão daquilo que Cabral foi. Aliás, ele é considerado o segundo maior líder mundial de todos os tempos por um grupo de historiadores de BBC. Apesar de ter vivido só 49 anos, mas é uma figura que deixa marcas indeléveis, no mundo, e não queria apresentar um evento digno de ser figura. A peça Cabral, a Última Lua do Homem Grande, foi adaptada do romance do escritor cabo-verdiano Mário Lúcio Souza, que retrata momentos marcantes da vida de Cabral, uma figura ímpar da nossa história, afirma José Pedro, que convida os experiências a assistirem à peça. Mário Lúcio está a trazer uma série de elementos, quer dizer, ele está a basear na factos de vida de Cabral. Ele está a aproveitar aquele momento em que Cabral está a receber aquele tiro e Cabral está a fazer, através de reminiscências, ele está a fazer um recorrido para elementos importantes de sua vida e é factos que acontecem mesmo. Enquanto ele está a fazer aquele recorrido, ele está a tentar também imaginar, porque ele foi morto por balas amigas, digamos assim, porque foi Inocêncio Cani, que era um elemento de PIGC, que chefia aquela operação onde ele foi assassinado. E não querer levar a público essa dimensão de seu, quer dizer,
como político, como aquela dimensão humana, estava a aconselhar pessoas a Bauial. Provavelmente tem algumas informações lá, quer dizer, que conche, e isso está a contribuir um pouco, quer dizer, pessoas têm uma visão mais abrangente de figura que é ímpar na nossa história. A peça teatral Cabral, a Última Lua do Homem Grande, será apresentada no próximo sábado pelas 20 horas no palco do Auditório Nacional aqui na Praia. Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais por 500 escudos, como por exemplo Mercearia Tambac no Palmarejo e na Fundação Amílcar Cabral no Platô. Falemos agora do Carnaval. Há aumento dos valores monetários dos prémios para o Carnaval em São Vicente. A garantia é do presidente da Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval, LIGOC, como forma de incentivar a participação dos foliões. Marco Bento, em entrevista à Rádio de Cabo Verde, confirma que o financiamento será entregue aos grupos ainda esta semana. Patrícia Martins. Os preparativos já estão em andamento, até porque falta menos de um mês para o Carnaval, diz Marco Bento, adiantando que o financiamento do Ministério da Cultura, entregue através da LIGOC a todos os grupos, acontece esta semana. Todo grupo já tem esse estaleiro, acho de trabalhar, alguns mais avançados do que outros, que é normal, junto a vereador de Cultura de Câmara, a não visitar todos os estaleiros, mobilizar financiamento e também recursos humanos, que para trabalhar não é fácil, especialmente onde é que o Carnaval tem de sair logo no início de fevereiro, depois no final do ano, onde é que pessoas têm aquele costume de ter mais despesas, mas o financiamento tem em curso. Grupos até esse momento ali já têm tomado 2 tranches de Câmara Municipal. A semana ali está a receber também o financiamento do Ministério de Cultura. Não poder falar de cada grupo nesse momento, já tem que encaixar mais ou menos 3.000 contos cada. O Ministério de Cultura disponibilizar para o Carnaval de São Vicente 5.000 contos que é distribuído igualitariamente para os grupos. 1.000 contos por grupo. Carnaval ganha assim na piloto automático. Um mês antes, o pessoal está a começar a trabalhar e naquele dia de Carnaval está a produzir aquela magia que nós estamos lá na Rua de Lisboa. Então não é algo que não te preocupa muito que o Carnaval pode estar atrasado ou questão da data. Não pode estar preocupado é na questão financeira dos foliões. Mas pelo que tudo indica e pelo número de foliões que os grupos te apresentar, quer dizer que a adesão é igual a que os outros anos passados. O desfile este ano será às 19 horas. Garante Marco Bento, que fala na necessidade de mais bancadas. Zonli, por causa das condições que não tive ano passado, não começar Carnaval 6h30, Zonli não tem que começar às 7 horas da noite. No Catito é muita diferença, que é para terminar por volta das 10 ou 10h30 da noite. Bancada está ali, o que não tem que fazer é adicionar mais bancada, porque não tem notado que nos últimos anos tem mais procura para lugares da bancada. A cidade que está preparada para tal, mas não tem bem espiar uma forma de criar onde não tem que pôr mais bancada. E se tiver essa disponibilidade, nota que bate adicionar naquele espaço que não estou já que tem. É claro que não tem que sempre levar em conta que o público também, em geral, é que te poder pagar. Para a bancada também tem esses espaços que já está pré-definido para o público, porque quando não te espia o número de lugares que não tem na bancada, é que tu te pensar com 4.000 pessoas, mas quando não tem a assistência do Carnaval, é mais de quase 50.000 pessoas. Sobre a ideia da mudança da data do desfile, Marco Bento comenta. Ligou que nessa questão ali, ele está preferir já essa ideia bem de sociedade civil. É uma ideia, ele é para ser trabalhado, a sociedade civil é que tem que espiar, ele gosta de acompanhar, não tem acompanhado essa proposta, mas nota já que é para ser uma discussão mais ampla a nível da sociedade civil, é porque tem muita implicação, tem uma implicação numa data que é de Carnaval, uma data mundial, e também a questão de Carnaval também não é só São Vicente, ele é celebrado na Cabo Verde inteiro. Então, pronto, ele tem outras implicações que não é de LIGOC que te definir. Acho que ele tem que ser mais aprofundado numa discussão mais alargada que a sociedade civil e talvez com outras autoridades para espiar até que ponto podia ser. Até agora não foi nada que foi discutido entre os presidentes do grupo de Carnaval ou que tinha afetar os presidentes dos grupos de Carnaval. Uma hora com dizer, Carnaval está próximo, presidentes tudo trabalhar, mas esses grupos está confiante que isto pode sair com o Carnaval no mesmo nível ou superior aos anos anteriores, então digo que tu fiquei satisfeito. Quanto aos prémios, este ano há alterações com aumento dos valores monetários como forma de incentivar os foliões. Não tem tido reações muito negativas em relação aos prémios que ser atribuídos, especialmente prémios individuais. A Zona Licina fez um aumento de mais de 100%. Um exemplo, o Rainha da Bateria, que no passado estava a receber um prémio monetário, para além dos outros prémios que ele tinha, mas o prémio monetário, ele está a receber 30 contos, a Zona Li praticamente está a receber um prémio de 130 contos. É uma melhoria significativa para incentivar os foliões que é para bem mais
mais garra e para também engajar no grupo. Tem outras novidades que não tenta trabalhar, que é um prémio que não quer introduzir ainda, não tenta enquadrá-lo, porque tem que ter alguns critérios de avaliação, porque tudo o que não está a fazer é baseado em critérios e é também de todo o regulamento, que é um prémio para o melhor carnavalesco. Ele também é um prémio muito significativo para poder incentivar, não tem sucessão nos carnavalescos, porque no Tito é que, especialmente na São Vicente, no Catita estimula muita criatividade em termos carnavalescos. Não tem bons carnavalescos, mas não precisa de sucessão. Marco Bento, presidente da Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval de São Vicente, sobre os preparativos para o Carnaval deste ano. Aumento dos prémios para os foliões do Carnaval de São Vicente. Na praia, a indefinição da Câmara Municipal está a condicionar os preparativos para o desfile de Carnaval e vai influenciar a qualidade do Carnaval da capital. O desabafo é do presidente do grupo carnavalesco Sambajó. O grupo oriundo do bairro de Palmarejo tem um orçamento de 1.400 contos, mas ainda não sabe com que meios contar para o desfile do próximo dia 13. Reportagem do jornalista José António dos Reis. João Elias Teixeira indica que o grupo Sambajó tem estado a preparar o carnaval, aguardando pela resposta da Câmara Municipal da Praia. A indecisão por parte da edilidade, segundo o presidente do grupo Sambajó, tem estado a condicionar os preparativos do carnaval. O grupo quer sair às ruas com 2 carros alegóricos. E o nosso montante de carnaval é 1.400 conto para o nosso projeto todo, mas só que nunca sabe se tempo terá para fazer o projeto todo, e esse também é rápido, e também a nós ainda tem partes principais que nunca pega nele, que não tem que usar espaço público, a Câmara ainda terá na utilização para usar espaço público, que é o lugar que não dá fazer carro alegórico, nunca tem ainda espaço de ensaio. Nós é um grupo que sempre tem ensaio na rua, então está para ver com na cidade não tem ensaio, mas espaço de fazer carro alegórico. É a Câmara que está dando autorização para o espaço público, ainda nada. O grupo Sambajó pretende levar este ano à avenida a temática racial, nomeadamente a problemática das rivalidades entre as ilhas. Santiago, Ilha Mãe, Potônio nos ilhas, abraça-nos comunidades sem máscara. Para combater a rivalidade entre ilha e Zódia, mas nós é um só pessoa, mas nós é tudo cabo-verdiano. Por isso, para não abraçar estrangeiro, para não abraçar toda a comunidade que está dentro da ilha de Santiago. Porque Santiago é uma ilha que não fala tudo língua, nunca tem preconceito. Já sofri um bocadinho de preconceito na ilha, pensava que aquela coisa mas acabava. Mas aquela coisa só continua todo dia em termos de... Por exemplo, 2 ilhas de Barlavento só tem racial com a ilha de Santiago, feio coisa para hoje. E que ilha com que ilha? Só sente Boa Vista e... Tanto onde que poucos tempos de hoje na mensagem onde que esta manda pediu para bem para essa terra, para pediu bem planta banana. Há menos de um mês para o desfile de carnaval, o presidente e fundador do grupo carnavalesco Sambajó lamenta que o grupo ainda não sabe com que meios possa contar por falta de respostas dos principais patrocinadores, nomeadamente da Câmara Municipal da Praia e do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, cenário que vai prejudicar a qualidade do carnaval na capital do país, desabafa João Elias Teixeira. 1h28, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. Melhorar a gestão financeira e implementar a contabilidade patrimonial no Instituto Nacional de Estatística são alguns dos objetivos de João Augusto Barros de Pina, indicado pelo Governo para exercer o cargo de fiscal único no INE. Ouvido hoje na Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado, João de Pina defende que todas as contratações públicas do INE sejam baseadas na lei. Ailson Martins. João de Pina afirma que, ao aceitar o desafio de ser fiscal único do INE, é para contribuir para uma boa gestão financeira e patrimonial da instituição. Mais valia que eu possa trazer, possa levar para o INE é, como eu sei que vários institutos não adotam o sistema de contabilidade patrimonial, mas sim apenas o contabilidade orçamental,
é ver juntamente com o Conselho Diretivo a implementação da contabilidade patrimonial, não ficando apenas com a contabilidade orçamentária. Agora isto depende da decisão do Conselho Diretivo da implementação da contabilidade patrimonial, que geralmente os institutos públicos não adotam. O nosso interlocutor promete dar atenção ao cumprimento das leis de aquisição pública. Para a maior transparência da gestão financeira e patrimonial do INE, eu darei atenção sobre o cumprimento da lei das aquisições públicas, para, não sei se tem lá um serviço, como o NFH tem um serviço que é responsável pelas aquisições públicas. Vou ver juntamente irei ver, né? Juntamente com o INE, se tem esse serviço de contratação pública, e no sentido de que todas, né, as aquisições sejam baseadas na lei. João Augusto Barros de Pina é licenciado em Contabilidade com mestrado em Gestão de Instituições Financeiras e atualmente é diretor financeiro do IFH. E foram canceladas as audições previstas para hoje da ex-diretora nacional e do ex-diretor adjunto da Polícia Judiciária na primeira Comissão Parlamentar Especializada. O ex-diretor adjunto, Edmilson Frederico, deveria ser auscultado na manhã de hoje e a ex-diretora nacional Ivanilda Mascarenhas nesta tarde. Entretanto, as audições foram canceladas porque, segundo a Comissão, os dois não terão recebido a notificação e a Comissão está à espera de um parecer jurídico. As audições são iniciativa do PAICV, que quer ver esclarecidas os meandros da admissão da direção da Polícia Judiciária. Demis Almeida, vice-presidente da Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, em declaração à Infopress, diz que o PAICV quer saber se houve ou não intromissão ministerial. Vamos apurar se aconteceu ou se não aconteceu. É evidente que se aconteceu é uma situação grave, com certeza, porque o Ministro da Justiça, ou no caso a Ministra da Justiça, não pode interferir, não de forma direta, no trabalho da Direção Nacional da Polícia. Não é? Deve ter a necessária autonomia, a Polícia Judiciária é uma polícia científica e deve ter autonomia para fazer o seu trabalho. Não pode haver qualquer tipo de intromissão política. As audições de hoje foram canceladas, mas nada se sabe quanto às outras audiências com o presidente da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, Agostinho Semedo, e a própria Ministra da Justiça, Joana Rosa, deveria ser ouvida amanhã, dia em que confere posse ao novo diretor nacional da Polícia Judiciária. A ex-direção da PJ pediu demissão em novembro último, a meio a polémicas sobre a não existência de condições favoráveis para o exercício das funções. A Égua Marísia conquistou a taça de campeão no dia do município do Tarrafal e do seu padroeiro Santo Amaro Abade e foi montada pelo jockey Kleber dos Santos, que levou 150 contos e a sua sexta vitória com a égua. A jornalista Ângela Monteiro esteve a acompanhar esta retoma da corrida de cavalos no município após cerca de 20 anos de paragem. Tudo a postos e o público presente cheio de expectativas, e se na segunda série estiveram Caprichosa de São Vicente e Oriam de São Nicolau, na primeira os dois cavalos Marísia e Trancafúlia do proprietário Milton Chantre de Porto Novo. No sorteio os dois foram adversários da corrida, mas ele mostrou satisfeito com o resultado, apesar do objetivo que tinha, que era conseguir o primeiro e o segundo lugares. Eu tive felicidade na sorteio que a gente encontrar, mas na luta não consegui primeiro e quarto lugar. Marísia, a égua vencedora, conforme o proprietário, tem 6 anos e já conta com 16 vitórias. Destacou ali o belo desempenho do jockey, considerando como um dos melhores do país.
Ficar contente para Joque e Kleber também, que tem grande evolução. Um dos melhor, que não tem mais Joque, principalmente não tem Nelson Barbosa, grinha assim, clube juvenil. Já reforçar que Nelson Barbosa e não te cavalo bem pôr pista que faz. O Jockey Kleber dos Santos, de 21 anos, também de Santo Antão, na sexta vitória com a Marísia, disse que é uma grande emoção. A situação é diferente, mas já corri para aí uma vez, ganha primeiro lugar. Duas vezes não torna bem ainda, se está rafando, torna ganha primeiro lugar. Então fica emocionado. O juvenil sempre está melhor. E esta é uma edição especial após 20 anos de paragem da corrida de cavalos no município do Tarrafal, disse o autarca José dos Reis, para quem ainda esta atividade é uma tradição que leva a grande vocação do seu concelho nos setores do turismo, cultura e desporto. Para nós é um momento alto de festividade Santo Amaro 2024, porque essa também marca mais um vez aquilo que é de extrema importância para o nosso município, que é ter-se para presente aquilo que acontece no passado ali na Tarrafal. Nos agradece também a Associação CV Galope, pois grande parceria para essa oportunidade que é proporcionando de junto com os de promove corrida de cavalo e desafios que te fica para o futuro é trabalho para não ter uma pista. Vindo de talano que é mim próprio. Olha, gosto de me olhar aqui uma coisa tanto de miroso, porque meninos ficam com chepa, fica com conche. Nem cavalos ficam com chepa. Gosto de olhar alguém que apoia o conche. E tá graças a Deus. Tudo quem te ajuda para subir um cozinha da vez, ele que por comum. Visto o impacto desta retoma, o autarca sublinhou os valores monetários não estão em causa e explica. Ou seja, vai fazer a escadaria de forma ascendente, na certeza de que não tem que montar tudo em logística digno para melhor promoção de corrida de cavalo e para melhor promoção de Tarrafal enquanto um destino turístico de excelência ali na Cabo Verde e na região Santiago Norte. Nesta corrida, realizada no âmbito das comemorações do Dia do Município e do Padroeiro Santo Amaro Abade, participaram 6 cavalos e a égua Marísia levou o primeiro lugar. O segundo foi conquistada por Caprichosa de São Vicente e foi montada por Enio Sanches, enquanto o terceiro lugar foi para Suiara. Tranca-Folha de Santo Antão conquistou o 4º lugar, Arte Show do Salo o 5º lugar e Yuram de São Nicolau o 6º lugar. Para além de medalhas, todos levaram prémios em dinheiro. Na atualidade internacional, os Estados Unidos da América confirmaram hoje ter afundado no passado dia 11 de janeiro uma embarcação sem bandeira procedente do Irão que transportava ilegalmente ajuda letal para os rebeldes iemenitas xiitas, os Houthis. No decorrer da operação realizada no Mar Arábico, 2 fuzileiros navais norte-americanos desapareceram. Até ao momento não houve qualquer reação por parte do Irão ou das forças Houthis. É evidente que o Irão continua a enviar ajuda letal avançada aos Houthis. Este é mais um exemplo de como o Irão semeia ativamente a instabilidade em toda a região, disse um dos responsáveis. O arsenal apreendido inclui componentes de propulsão, orientação e ogivas para mísseis balísticos de médio alcance e mísseis de cruzeiro antinavio, bem como componentes de defesa aérea associados, enumeraram as fontes militares norte-americanas. 13h37. Humberto Santos, vamos aqui repor os títulos que fizeram esta edição. A Seleção Nacional de Handball já se encontra melhor instalada. Cancelou, entretanto, o treino desta manhã para o primeiro jogo que acontece amanhã frente ao Ruanda. Fundação Amílcar Cabral gostaria de ver a história do patrono da independência nacional integrar roteiros turísticos do país. João Augusto Barros de Pina, indicado pelo governo para exercer o cargo de fiscal único do INE, ouvido hoje na primeira comissão parlamentar, advoga a favor da implementação do sistema de contabilidade patrimonial no Instituto. Moradoras de Tarrafal de Montrigo pedem ao governo soluções urgentes após vários estragos provocados pelo mar revolto na localidade. Esta é uma notícia que poderá ouvir no Conexão Cabo Verde. Financiamento do Ministério da Cultura aos grupos carnavalescos será entregue ainda esta semana, diz Ligoc.
E Estados Unidos confirmam ter afundado embarcação procedente do Irão com ajuda letal para os Houthis. Humberto Santos na edição e apresentação deste jornal. A técnica Dão Brito, na apoio à realização, esteve a Keila Brito. Às 14, os títulos com Humberto Santos, com Maria José Macedo. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.